A Bíblia comigo para Atos capítulo 1. Hoje nós estamos com alguns visitantes, entre eles está o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Vitor já esteve conosco no encontro de adolescentes e jovens, e também o Johnny já é de casa, conhecido de todos nós. Perguntei para ele, tudo certo para o acampamento? O que você disse mesmo, Johnny? Não, você falou só se for agora, não? Alguma coisa assim. Eles estão animados para o acampamento, nós também estamos. Amanhã, se der tudo certo, nós estaremos indo às escolas públicas e também, se tivermos espaço na escola particular aqui em Borda, estaremos divulgando o nosso acampamento. Ore para que os diretores sejam solícitos, nos recebam, e que possamos ter a liberdade, como tivemos nos anos passados, de ir em cada classe, o diretor do grupo, o diretor aqui do Gelan e do Servo, Sertãozinho, todos permitiram que nós entrássemos na classe, a professora parava a aula e a gente falava com os adolescentes ali. Que seja assim esse ano, para que possamos assim divulgar o acampamento, que vai acontecer em maio, dia 30, 31 e 1º de junho. Queridos, quantos acharam Atos capítulo 1, verso 9 até o verso 11? Nós estamos caminhando na exposição do livro de Atos e às vezes a gente quer avançar. Pastor, nós não chegamos nem ao versículo 10 ainda, 12, nem saímos do capítulo 1. E a gente quer avançar, mas quando a gente começa a ler, estudar, pesquisar, são tantas lições, irmãos, a palavra de Deus traz para nós, que é melhor a gente ir devagar mesmo, né? Não sabemos quando iremos terminar, mas o fato é que cada palavra, cada versículo, vamos nos alimentar e tirar ali a lição que o Espírito Santo de Deus iluminar do nosso Deus, verso 9, diz: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de brancos, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por este tempo tão precioso que estamos passando aqui, e cada momento, cada dia, cada culto que nos reunimos é precioso, é grandioso, porque ali o Senhor nos edifica, nos fortalece, ministra ao nosso coração. E, ó Pai, queremos continuar aprendendo da Tua palavra, que o Senhor nos instrua, ajuda-nos a partir deste livro, olhar para a ação de Jesus, junto à sua igreja, aos seus discípulos, e a ação de Jesus nos dias de hoje, em relação à nossa igreja dos dias de hoje. E assim possamos ser encorajados, edificados, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O texto é bem claro, fala sobre a ascensão de Jesus, e a ascensão de Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras, perto de Betânia. Foi ali onde o Senhor Jesus subiu assunto ao céu. Nas Escrituras só há 2 passagens ou 2 lugares aonde registra a ascensão de Jesus. A primeira, no final do Evangelho de Lucas, e aqui, no início do livro de Atos. Então significa que somente um escritor bíblico
foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus a registrar a ascensão de Jesus. E esse escritor é Lucas. Aquele que escreveu o Evangelho é o mesmo que escreveu o livro de Atos. E nas duas passagens há detalhes acerca da ascensão de Jesus. E estes detalhes dessas duas passagens se completam. Então há informação em uma passagem que não há na outra, e assim ambas passagens se completam e traz para nós um quadro lindo, glorioso, majestoso da ascensão, da volta de Cristo para a glória, para os céus. Quais são os detalhes que esse texto aqui em Atos traz para nós? Veja o versículo 9 novamente, diz, e quando dizia isto, Quando dizia isto, está se referindo ao versículo anterior, especial. É a nuvem da glória de Deus. No Velho Testamento, nós vamos encontrar essa nuvem. É chamada de Shequina ou Shekinah. Essa nuvem foi a mesma nuvem que esteve sobre o Monte da Transfiguração. Quando Jesus transfigurou-se na frente dos seus discípulos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17 e veja comigo essa passagem da transfiguração de Jesus e a presença da nuvem. Lá, Mateus 17, verso 5. Então, são detalhes importantes que mostram a revelação de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus em todo esse momento da ascensão de Jesus. Mateus capítulo 17, verso 5.
Eles estão no monte da transfiguração. Versículo 4 diz: e Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, olha o que acontece, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, vamos ler juntos? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Essa mesma nuvem estava presente sobre o tabernáculo no Velho Testamento. Esta mesma nuvem estava sobre eles quando eles cruzaram, os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. Esta mesma nuvem caminhou à frente deles durante 40 anos no deserto. Shekinah era a manifestação da glória de Deus. É o sinal visível da presença de Deus. Ela estava lá, ele estava lá no Velho Testamento. Ele estava no momento da transfiguração. E agora ele está recebendo o seu filho. Quando eles olham, de repente aparece a nuvem da glória de Deus e eles não conseguem mais ver Jesus. Porque o Pai o recebe. E o Pai, ao receber, o Pai está dizendo que está aprovando a sua obra. O Pai está dizendo que o sacrifício vicário feito pelo Filho foi aceito. O Pai está dizendo que a redenção está realizada. E Deus acolhe o seu Filho querido e o faz assentar à sua destra no céu. Isso é glorioso. Isso é extraordinário. Quem pode dizer amém? Mas, além de Jesus subir, além da nuvem, algo extraordinário acontece. Lucas diz que 2 homens, volta a sua Bíblia, vestidos de branco, aparecem ali. Naquele momento, do nada, aparecem aqueles 2 homens. Lucas, ou melhor, Atos, versículo 10, diz: e estando com os olhos fitos no céu, e quando ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Meus amados irmãos, eram anjos. Que maravilha! Que maravilha! Se apresentam ali em forma humana. E esses anjos se dirigem aos apóstolos e vão falar com eles, ao versículo 11. E os quais lhe disseram: homens galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Interessante que eles se dirigem aos apóstolos como galileus, ou da Judéia, homens da Judéia. E eles então dizem: vocês não estão percebendo? Vocês não estão percebendo a grandeza daquilo que está acontecendo? Vocês não estão percebendo a importância de Jesus indo para o céu? Eu creio que os discípulos, ao olhar, eu creio que havia no coração deles o desejo que Jesus ficasse. Quem não gostaria, irmãos? Não é verdade? Quem não gostaria? Quem não gostaria? Eu creio que eles estavam ali com aquele olhar, olhando. Mas, amados irmãos, era mistério que ele subisse para o céu. E os anjos dizem que ele foi recebido em cima no céu. É necessário que ele vá. É necessário que ele suba. Interessante que dá um entender também que naquele momento
Eles estavam tão voltados para a ascensão de Jesus que talvez estivesse esquecido da missão que eles tinham. Não é para olhar para cima, é para olhar ao redor. Vocês têm uma missão, vocês têm uma ordem, e vocês precisam completar essa ordem. Mas esses anjos diz, por que está olhando para cima? Esse mesmo Jesus que está sendo recebido em cima, o que vai acontecer? Ele voltará. Ele vai voltar. Veja o término do versículo 11, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. É interessante que as palavras desses anjos, eles marcam um padrão da segunda vinda de Jesus. Qual é esse padrão? Primeiramente que ele diz, esse Jesus que vocês estão vendo. Ou seja, não virá outro Jesus, mas esse Jesus que vocês conviveram com ele, esse Jesus que vocês viram morrer, esse Jesus que vocês testemunharam da sua ressurreição, esse mesmo Jesus haverá de voltar. Assim como ele está subindo em glória, um dia ele voltará também em glória. Ele vai voltar. Ele virá. E é interessante que ele diz, assim como para o céu ouviste ir. Como que eles viram Jesus ir? Primeiramente, eles viram Jesus ir fisicamente. Segundo, eles estão vendo Jesus indo corporalmente. Isso dá um padrão da maneira como Jesus vai voltar. Jesus vai voltar fisicamente e corporalmente. A sua volta será física, visível e gloriosa, como a sua ascensão. É interessante que no subir de Cristo, a ascensão de Cristo, ele está ali no lugar onde somente os seus discípulos estão vendo. Mas na volta de Jesus em glória, a Bíblia diz que todos os olhos o verão. Vai ser algo glorioso. Nós vemos isso em Apocalipse 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Último livro da Bíblia, capítulo 1, 7 e 8. Palavra de Jesus, glorioso. Ele diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Meus irmãos, a segunda vinda de Cristo, assim como a sua vinda, terá duas fases. A primeira fase da segunda vinda de Cristo, ele virá para buscar os salvos. É o que nós chamamos de arrebatamento. E nós estamos esperando esse arrebatamento. E nós não sabemos quando será esse arrebatamento. Isso faz parte da sua segunda vinda. Depois de 7 anos, vai haver o que nós estamos vendo, a sua vinda em glória. Quando Jesus sobe aqui, ele está subindo sozinho. E quando ele vir no arrebatamento, ele virá sozinho. Mas quando ele vir em glória, nós veremos
viremos com ele. Ele virá em glória e todos os olhos o verão. Depois dos 7 anos de tribulação. Então, a ascensão de Jesus marca um padrão da sua vinda, da sua segunda vinda. Ele voltará fisicamente, visivelmente e gloriosamente. Para concluir, meus irmãos, qual foi o resultado da ascensão? Está em Lucas 24. Um texto completa o outro. Quais foram os resultados da ascensão na vida dos discípulos, após eles presenciarem o Senhor Jesus subindo ressurreto, glorioso, aos céus? Lucas 24, versos 50 a 53. Esse texto completa Atos capítulo 1 e Atos capítulo 1 completa esse texto. Então no verso 50 diz: e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Qual o primeiro resultado ao ver a ascensão de Jesus? Verso 52 diz que eles estavam adorando a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Eles estavam adorando, não mais aquela tristeza no coração dos seus discípulos. Cristo havia iluminado os seus olhos. Cristo havia aquecido o coração deles. E a ascensão de Jesus, mais uma vez, comprova de que Cristo era o Messias, o ungido, o enviado por Deus. E agora eles sabiam. Mesmo com o coração apertado, por vê-lo subir, mas eles sabiam de que ele estaria sempre com eles. Porque Jesus disse para eles: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eles sabiam que eles teriam aflições, teriam lutas, assim como nós temos lutas, irmãos. Mas eles também tinham a convicção de que nada poderia separar do amor de Deus. Porque eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida. E assim Romanos capítulo 8, 38 e 39 vai ali dizendo que nada pode nos fazer separar do amor de Deus. Eles tinham a certeza de que Cristo subiu, mas estaria sempre com eles. Eles tinham a certeza que em meio às aflições e à luta, nada podia levá-los a separar do amor de Cristo. Então, meus amados irmãos, nada de incredulidade, nada de tristeza, mas louvor no coração desses homens. É o que deve ter em nosso coração. Louvor, porque nós servimos um Cristo vivo. Um Cristo que faz parte de um plano perfeito. Um plano que teve começo, meio e fim. Perfeito. Nós devemos louvar, adorar, agradecer. Mas não só foi adoração. O versículo 52 também diz: e adorando eles, tornaram com júbilo para Jerusalém. Eles estavam alegres, meus amados irmãos. Eles estavam felizes. Eles estavam radiantes. E essa deve ser a marca do crente em Cristo Jesus. O crente em Cristo Jesus deve ser alegre. Amém? Deve ser feliz. É interessante como começa o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas começa sobre uma grande nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Não é isso? É o anúncio do nascimento de Jesus.
O Evangelho começa com alegria e agora o Evangelho de Lucas está terminando com alegria. Com alegria. Meus amados irmãos, nós devemos ser alegres. E ultimamente, qual foi a consequência da ascensão imediata no coração dos discípulos? Verso 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lembra de que quando Jesus foi morto, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam com as portas trancadas, com medo daquilo que poderia acontecer com eles. Mas agora, ao ver o Cristo ressurreto, ao vê-lo subir assunto ao céu, a palavra de Deus diz que eles estão louvando e adorando a Deus no templo. Nada de medo, nada de receio. E ainda, detalhe, o Espírito Santo ainda não havia vindo sobre eles, mas só a alegria de vê-lo subindo, de vê-lo com seu corpo glorioso, fez com que o medo já saísse do coração desses homens de Deus. Meus irmãos, para concluir, qual a importância da ascensão de Jesus para você, para mim nessa noite? Qual a importância? Primeiramente, a importância de que Cristo, de fato, é o Messias, então, Ele é o nosso Salvador pessoal. A sua salvação é um fato, querido. Se você já recebeu Cristo, você é salvo, porque você creu na pessoa certa, no Salvador certo. Amém? E se você está aqui hoje à noite e ainda não recebeu Jesus como Salvador, tome cuidado. Tome cuidado. Porque sem Jesus, ninguém poderá ver Deus. A única maneira de chegar ao Pai é por meio de Jesus. Você já recebeu Jesus? Jesus é o seu Salvador pessoal? Você já reconheceu que és pecador? E que o seu pecado, conforme Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Você precisa de Jesus. Mas a ascensão de Jesus não é só importante para nós pelo fato de ter um Cristo que está assentado à destra do Pai, é importante porque quando Jesus se assenta à direita do Pai, Ele envia o Espírito Santo de Deus. Ele mesmo disse para os seus discípulos, João 16,7, vamos ver se o homem é rápido mesmo, João 16,7, eu estou falando aqui os irmãos que estão na transmissão do nosso irmão Sidney. Ele falou, pastor, os versículos que o senhor não for abrir, eu posso colocar, né? É isso aí, ó. Glória a Deus. Então veja o que Jesus disse, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, o que acontece? Enviá-lo-ei. Querido, nós temos o Espírito Santo de Deus porque um dia Cristo subiu, assentou-se lá. E ao assentar lá, Ele mandou o Consolador que habita dentro de nós. Hoje nós temos Deus dentro de nós. Quem pode dizer amém? Nos momentos que estamos tristes, nos momentos que estamos sem direção, nós temos o Consolador que nos guia em toda a verdade. Quando nós estamos desejosos de aprender ou conhecer mais a Deus, nós abrimos a palavra dele e é o Espírito Santo, o Consolador, que ilumina aquela palavra ao nosso coração. Um terceiro benefício para nós é importante porque pelo Espírito Santo, lá da glória, Jesus continua a guiar a sua igreja no cumprimento da sua missão. Ele está lá, mas ele é o cabeça da igreja. Ele está lá,
mas Ele continua guiando a sua igreja, conduzindo a sua igreja. Ele é o Senhor da igreja. Portanto, meus amados irmãos, venhamos encher o nosso coração de alegria, que o nosso coração seja pleno de alegria, porque nós temos um sumo sacerdote que nos guia, que conhece as nossas fraquezas, que pode nos socorrer em tudo aquilo que nós passamos. Ele nos compreende. Ele sabe o que é ser homem. Ele já passou aquilo que você passa e agora ele está lá em cima, à direita de Deus. E a Bíblia diz que ele está lá e intercede por nós. Nas cartas pastorais, Paulo vai escrever para Timóteo, porque há um só Deus, Timóteo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote. Eu quero terminar lendo Hebreus, capítulo 7, com os irmãos. Abra sua Bíblia lá. Hebreus 7, 24 a 28. Hebreus, capítulo 7, 24 a 28. Abra comigo para Hebreus, capítulo 7, 24 a 28. Quantos acharam? Amém. Deixa a Vera encontrar. Luciana está auxiliando. Está falando do sacerdócio do nosso Senhor Jesus. Versículo 25 vai nos dizer assim, verso 24, melhor dizendo, vai nos dizer assim: mas este, falando de Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isto fez ele, Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graça pela tua santa e bendita palavra. Te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ajuda-nos a caminhar com Ele todos os dias da nossa vida, tendo a certeza de que Ele está ao nosso lado, nos contemplando, nos ajudando, tendo a certeza que Ele está intercedendo por nós. Ó Pai bondoso, encha o nosso coração de amor por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Trabalhe nos corações daqueles que ainda não têm certeza de salvação. Possam, ó Deus, buscar a Jesus enquanto se pode achar. Traga a esses corações a compreensão da necessidade de arrependimento e da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós